Olá! Glória a Deus! Como que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na bênção? Aleluia, amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Continuando com a nossa série de vídeos falando sobre os fundamentos cristãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus ser Senhor. É isso mesmo. Jesus Cristo é o Senhor. É interessante como a grande maioria dos crentes, eles têm Jesus como Salvador. E ele é Salvador. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, ele é aquele que foi mandado por Deus, enviado por Deus, para morrer e pagar o preço pelos nossos pecados, um preço de sangue, um preço muito alto. E com isso, Jesus se tornou o salvador da humanidade, aquele que redime a humanidade, aquele que salva a humanidade do pecado e do salário do pecado, que é a morte, nos levando para a vida eterna com Deus. Só que Jesus também é Senhor. Jesus também é feito Senhor. Quando você vai e compra uma coisa, você se torna senhor daquela coisa, dono daquela coisa. Se você compra um celular, se você compra um carro, você se torna dono daquele carro, dono daquele celular, e você usa esses aparelhos para você se locomover, falar, se comunicar, etc. e tal. Jesus ele fez a mesma coisa conosco. Quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, pagando o preço pela nossa vida, ele nos comprou para ele. Na realidade, se você for pensar de uma forma fria, se você for raciocinar somente com a sua inteligência e não com o seu coração, você vai ver que todos nós somos escravos de Jesus. Nós somos escravos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, tanto o Salvador como nosso Senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8, ele diz assim: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, pois o que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte na cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante quando a gente vê isso, que Jesus é nosso Senhor. Além de ser nosso Salvador, Jesus é nosso Senhor. Jesus tem um nome sobre todo nome. Todo nome tem que se submeter ao nome de Jesus. No Velho Testamento, aquele tetragrama, que eles chamam, que é YHWH, que se convencionou pronunciar como Iavé, era o Senhor. Agora, Deus dá esse nome de Iavé para Jesus. E Deus passa a ser chamado então de Pai.
Antes ele era Senhor, no Antigo Testamento ele era o Yahvé, ele era o Senhor. Ele pega esse nome de Senhor e dá a Jesus, e passa nesse momento a ser chamado de Pai. Em todas as cartas de Paulo, praticamente, nós vemos a seguinte citação: Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Principalmente no início das cartas, quando Paulo está fazendo as saudações, ele fala Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos mal acostumados com o termo Senhor. Usamos como pronome de tratamento. Ah, o Senhor fulano de tal, o Senhor, ah, pai, o Senhor, ah, mãe, a senhora. Mas o que significa Senhor no contexto bíblico? Você sabe o que significa a palavra Senhor dentro da Bíblia? Nos tempos bíblicos, poucas pessoas eram chamadas de Senhor. Somente os que possuíam escravos, terras, propriedades e autoridade. A palavra grega que designa Senhor, é a palavra Kyrios. A palavra Kyrios significa Senhor. E o que ela... Qual a tradução dela? Se nós formos traduzir a palavra Kyrios, nós vamos ver que ela significa chefe, dono, amo, soberano e máxima autoridade. Em Romanos 10, no versículo 9, a gente lê assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim você será salvo. Aí sim Jesus passará a ser seu Salvador. Mas primeiro você tem que reconhecer Jesus como Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim você será salvo. Desse modo, quando alguém confessava Jesus como Senhor da sua vida, estava dizendo: Jesus, o Senhor é meu chefe, meu dono, meu proprietário, aquele que manda na minha vida, sou teu e tudo que tenho pertence a ti. O Senhor é o meu amo. O contrário de senhor é escravo. E é aí que nós nos encaixamos. É na escravidão. É aquilo que a gente estava falando no começo. Jesus pagou o preço pela nossa vida. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus pagou a nossa dívida. Então, a partir desse momento, nós somos devedores a Jesus. É interessante quando nós pensamos assim. Nós somos devedores a Ele. O Senhor é o dono da vida do escravo. A palavra Kyrios, com letra maiúscula, era usada somente para César, o imperador romano, a autoridade máxima do Império Romano. Na época, haviam muitos escravos. Cada um tinha o seu Kyrios, com letra minúscula, mas César era o Kyrios, com letra maiúscula, dos Kyrios. Ele era dono de tudo. Nada que as pessoas possuíam eram delas mesmas. Nem suas casas, suas vidas, nada. Era tudo de Roma. Era tudo do Kyrios. Por outro lado, Paulo viu nos dias do Império Romano surgir outro reino, que começava com força e se estendia sobre toda a terra, que é o reino de Jesus Cristo, o Senhor. Cada discípulo tinha a revelação clara de que Jesus Cristo era o Senhor de sua vida. Tinha clareza que nada do que possuía era seu mesmo, nem mesmo a própria vida. Era tudo do Senhor. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, ele fala muito claro
sobre isso. Ele fala muito claro da sua servidão a Jesus. A conversão ao Senhor. Como é que é essa questão de se converter? Como é que é essa questão de aceitar o senhorio de Jesus? O senhorio. Como é que a gente vive isso? É interessante quando a gente observa a proclamação de Jesus. Jesus ele fala o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando se aproximava de alguém, Jesus colocava diante dele uma ordem, vamos dizer assim: entrar no reino ou excluir-se dele, uma escolha. Você pode entrar no reino, se arrepender e entrar no reino, ou você pode simplesmente negar, dizer que não quer, você se exclui do reino de Deus. A gente pode se subordinar, se sujeitar à autoridade do rei. Cristo enfrentava os homens com sua própria autoridade. Em outras palavras, ele estava dizendo: sujeite-se a mim e reconheça-me como Senhor da sua vida, ou não fará parte do reino de Deus. Em outra parte da palavra, Jesus fala isso bem claramente. Jesus fala assim: aquele que me confessar publicamente diante dos outros, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Ou a gente se sujeita ao senhorio de Jesus, ou a gente rejeita, nega, e vai viver com as consequências disso. Este foi e sempre será o chamado de Jesus para nós que somos discípulos. Veja bem, quando Jesus chama Pedro e André, Simão, Pedro e André, ele fala o seguinte: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Jesus não chegou para eles e disse assim: olha, se vocês quiserem vir após mim, se vocês acharem que deve, né? Levante a mão. Não. Jesus não falou isso. Igual é feito, por exemplo, hoje na maioria das igrejas. Quem aceita Jesus, levante sua mão aonde você estiver. Não. Jesus ele faz uma convocação. Jesus ele dá uma ordem clara. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante como a gente muda a nossa perspectiva quando a gente encara Jesus como sendo o Senhor da nossa vida. E esse é um dos principais fundamentos cristãos. Você aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Você aceitar que Jesus é o teu Senhor e não só o teu Salvador. Jesus é o teu amigo, porque a palavra diz que Jesus nos chama de amigo, porque o amigo sabe aquilo que o outro está fazendo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, nós temos que aprender a separar as coisas. Jesus é o nosso Senhor. Depois disso, ele é o nosso Salvador. Pedro e André, Simão, Pedro e André, eles poderiam ter negado, eles poderiam dizer assim: quem é esse homem? Quem que ele pensa que ele é? O que ele pretende? Eu sou o Senhor, o dono da minha própria vida. Até agora ninguém me deu ordens. Como é que esse homem vem e ordena que eu o siga? Mas não foi essa a atitude que eles tiveram. Tudo o que compreende é que deveria deixar todas as coisas e seguir a Jesus. Alguma coisa dentro deles bateu forte. E eles entenderam que eles deveriam se submeter ao senhorio de Jesus. Quanto ao convite para converter-se em pescador de homens, seguramente não compreendia nada. Seria como dizer: vinde, segue-me,
que eu vou fazer de você um sapateiro de almas. Sabe, eles não estavam entendendo o que era pescar homens, mas eles tinham entendido que eles tinham que se submeter ao senhorio de Jesus. É certo que Pedro, como dono e senhor da sua vida, fazia o que bem queria. E a partir daquele momento, contudo, surge alguém que pretende converter-se em senhor de sua vida. E suas palavras soam com autoridade. Que significaria isso para ele? Sujeitaria toda a sua vida a Cristo. Pedro resolve se sujeitar. Andrés resolve se sujeitar. A mesma coisa aconteceu com Mateus. Quando Jesus chega aonde se coletavam os impostos, e ele olha para Mateus e diz: Mateus, venha comigo, me siga. Mateus poderia ter chegado para Jesus e falado: que você acha que você é? Eu estou aqui, eu sou rico. Eu estou coletando impostos aqui, que te seguir que nada. Mas alguma coisa naquele momento tocou o coração de Mateus. E ele entendeu que era necessário que ele se submetesse ao senhorio daquela pessoa que estava chamando ele, que estava dando a ele uma ordem. Jesus olha para Mateus e fala: segue-me. Qual deve ter sido a sua reação? Como eu falei agora há pouco. Pô, cara, o que você pensa que você é? Eu não te conheço. Mas não. Alguma coisa tocou no coração de Mateus. E ele falou: eu vou. Eu vou. Eu vou sem questionar. Eu vou sem perguntar por quê nem para quê. Eu simplesmente vou. Mateus não dialoga e nem questiona Jesus, ele apenas obedece. Ele se coloca de pé, empurra a mesa de impostos para um lado e anda na direção de Jesus. É interessante que essa conversão que as pessoas tanto falam, ela significa rendição total à autoridade de Jesus. Veja bem, você está andando na sua vida, fazendo só aquilo que você quer, tomando só as suas decisões, seguindo só a sua vontade e o seu coração. De repente, alguém chega para você e fala: venha e siga Jesus. E aí, de uma hora para outra, você para e fala: não, eu tenho que me sujeitar a essa pessoa. Eu tenho que me sujeitar ao senhorio desse Jesus. Eu vou seguir a Jesus. A conversão significa rendição total à autoridade. Jesus jamais rebaixou seu mandamento, sempre exigiu o tudo ou o nada. Não é possível dizer: eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro. Não, Jesus nunca aceitou isso. A resposta de Cristo sempre será: se você quiser me seguir, eu sou o primeiro. É o tudo ou não há depois de mim. Eu sou o primeiro. Não existe nada depois de Jesus. Depois de Jesus, só a vida eterna. Depois de Jesus, só a salvação. Zaqueu foi a mesma coisa, ele não era discípulo, mas ele queria ver Jesus, ele queria ver aquele que estava passando, e aí ele sobe numa árvore. É incrível como Jesus está passando por baixo da árvore, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. E ali tem, por causa da decisão de Zaqueu de descer e se submeter às ordens de Jesus, ali acontece grande salvação. Ali acontece grande transformação na vida de Zaqueu. E nós temos esses exemplos que nós falamos até agora, são exemplos de pessoas que acataram a ordem de Jesus. Eles resolveram se sujeitar, se submeter ao senhorio e à autoridade de Jesus. Mas tem também aqueles que não quiseram.
Como foi o caso do jovem rico, que chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já começa colocando o pé nos peitos e dizendo para ele: por que que você me chama de bom? Quem te disse que eu sou bom? Bom é só Deus, não existe outro. Cumpre os mandamentos. E o jovem fala: isso aí eu já faço. Jesus olhou para ele, a palavra de Deus diz que Jesus olha para ele e o ama. E aí fala para ele: então faça uma coisa que ainda te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E aí o que acontece? Esse jovem rico, que era muito rico, ele vê que tem alguma coisa na vida dele mais importante do que o senhorio de Jesus. Ou seja, ele tem um outro senhor que é mais forte na cabeça dele do que o senhorio de Jesus. Ele segue Mamon, ele segue o dinheiro, ele é governado pelo dinheiro. E ele simplesmente nega a autoridade e o senhorio de Jesus e vai embora triste, porque Jesus tinha mandado ele vender o seu senhor. Jesus tinha mandado ele largar o seu senhor e seguir a autoridade e o senhorio de Jesus. Hoje em dia tem muita gente que está atrelado ao senhorio do dinheiro, ao senhorio dos vícios, das drogas, da prostituição, ao senhorio do pecado de uma forma geral. Tem muita gente que se submete ao senhorio do trabalho, do patrão, da empresa, e nega o senhorio e a autoridade de Jesus. Observe também que Jesus não foi atrás do jovem rico, dizendo: espera um pouquinho, eu acho que eu exagerei, não precisa vender tudo não. Dê só o dízimo, só uma partezinha, tá tudo bem. Não, Jesus não foi atrás dele, não. Jesus simplesmente nos fala o seguinte: se você quiser, é nos meus termos, é assim e assim. Se você não quiser, um abraço. É assim que Jesus faz. Muitas vezes nós ficamos leiloando Jesus como se fosse uma peça de um leilão barato. Mas Jesus não faz isso. Jesus não negocia o seu senhorio. Jesus não negocia a sua autoridade. Jesus é Senhor. Qual é o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas? Você já prestou atenção? O evangelho que está sendo pregado nas igrejas é o evangelho do senhorio de Jesus? Será que nós nos convertemos com essa mensagem do senhorio de Jesus? Em que consiste a debilidade das nossas vidas? O porquê da frieza das nossas igrejas? Por que que nós não vemos mais a ação do Espírito Santo nas igrejas? Nós cremos em muitas doutrinas a respeito de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ele é o Salvador, ele ressuscitou, ele responde às nossas orações, ele voltará em glória para chamar a sua igreja, mas nós não temos rendido as nossas vidas a ele. Nós não temos reconhecido Jesus como Senhor, como o amo absoluto, dono de tudo que somos e de tudo que temos. Assim, a gente se converte a Cristo reconhecendo como nosso único e suficiente Salvador pessoal, mas não como Senhor da nossa vida. Sabe, na igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos, as pessoas não se convertiam a Cristo e aceitavam ele como Salvador, não. As pessoas reconheciam como Senhor de suas vidas. Sabe, nas nossas pregações hoje, nas mensagens que são dadas, eles enfatizam que Cristo é o Salvador, que Cristo retira os pecados.
Olha, nós até estamos certos, mas não era esse o título com que os apóstolos anunciavam Jesus Cristo. Paulo falou somente 3 vezes de Cristo como Salvador. Olha, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. E só 3 vezes, ele cita Jesus como sendo Salvador. Algumas outras vezes o termo Salvador refere-se a Deus Pai e não a Jesus. No entanto, a palavra Kyrios, a palavra Senhor, é usada mais de 300 vezes nas cartas de Paulo. Nós, ao contrário, apresentamos a Cristo 300 vezes como Salvador e apenas 3 como Senhor. O resultado é o estado atual da nossa igreja. As pessoas não se submetem, as pessoas não se colocam debaixo da autoridade de Jesus. Na época do Novo Testamento, na época da igreja primitiva, a conversão não era simples questão de palavra. Eu o aceito como meu salvador pessoal. A conversão implicava necessariamente no senhorio de Cristo sobre a vida de quem estava se convertendo. Paulo afirmou em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como é que opera a salvação? Confessando a Jesus como Senhor e crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. A palavra nos exorta: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 23. E ainda a palavra de Deus nos diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, apesar de ouvir a palavra, não crê, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós precisamos entender, finalmente, que Jesus é o nosso Senhor. Antes de ser o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Que essa palavra venha trazer para você o sentimento do senhorio de Cristo, a necessidade de se entregar, se submeter à autoridade de Jesus, para depois de confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou, aí sim nós sermos salvos dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Envie essa palavra para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua família, sua empresa, na escola, na faculdade, aonde quer que você vá. Que o Espírito Santo encha a tua boca da palavra de Deus e que você pregue em tempo e fora de tempo, reconhecendo o senhorio de Jesus, se submetendo à sua autoridade, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.